Fala galera, essa é a nossa aula 2 sobre conjuntos. Se você perdeu a primeira, é só clicar no link ou então fique aqui. Operação entre conjuntos. Para a gente falar das operações entre conjuntos, eu vou fazer um exemplo aqui sem envolver números primeiro, ok? Vamos ver. Bem, que conjunto é esse? É um conjunto de coisas que jovens gostam de fazer. Ou não, né? Nós vamos descobrir. Bem, havia lá um conjunto chamado de universo que continha algumas opções, aqui no caso são 5 opções, de coisas que jovens gostam ou não de fazer, beleza? E aí foi perguntado a 2 jovens o que eles gostavam daquela lista, tudo bem? Então, foi perguntado para Amanda o que ela mais gostava daquela lista e a Amanda escolheu ler, dormir e dançar. E foi perguntado para o Bruno, vou chamar aqui de B, o conjunto do Bruno, o que ele mais gostava de fazer ali dentro daquela lista. E ele escolheu dormir, jogar videogame. Só, ele não escolheu estudar não, mas você está escolhendo estudar, não é? Tá aqui com a gente. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar das operações entre conjuntos usando essa ideia aqui do conjunto de opções e as opções da Amanda e do Bruno, tudo bem? Nós vamos começar fazendo a interseção entre esses 2 conjuntos A e B, que é o que eles têm em comum. Depois eu escrevo todos os símbolos e o nome deles para você, ok? A interseção é aquilo que a Amanda e o Bruno têm em comum nos seus conjuntos. Você consegue ver o que eles têm em comum? O que eles gostam de fazer, que ambos gostam, é dormir. Então nós dizemos que esse conjunto é a interseção entre os conjuntos A e B. Tudo bem? Vamos ver mais um, que é a união ou a reunião. Dependendo do livro que você for estudar ou da videoaula que você vai assistir, a pessoa pode estar falando união ou reunião, mas é a mesma coisa, tá? E é um nome que a gente entende, né? União a gente entende essa questão de juntar. Juntar o quê? Se eu vou unir os conjuntos A e B, então eu vou olhar para o conjunto A e para o conjunto B e juntá-los num conjunto novo. Então, eu vou ter ler, eu vou ter dormir, dançar. Peguei os elementos lá do conjunto da Amanda. E o do Bruno? O Bruno tem dormir, mas eu já escrevi dormir, então não faz nenhum sentido eu escrever de novo. Falta apenas escrever videogame. O que nós temos aqui então? As opções escolhidas por Amanda ou por Bruno. Esse ou não é aquele ou excludente que a gente usa no dia a dia, sabe? Do tipo, ou eu vou à festa ou ficarei em casa. Não, esse ou é de unir, tudo bem? Bom, aqui nós temos já a interseção e a união. E nós vamos falar da diferença. O que é a diferença? Diferença, né? Menos ali. Mas não é uma subtração dos conjuntos. O que essa diferença vai fazer? Quando eu faço A menos B, o que eu quero é o que a Amanda gosta que o Bruno não gosta. Então, quando a gente olha para os 2 conjuntos e vê a diferença entre eles, mas começando por Amanda, o que está no conjunto da Amanda e não está no conjunto do Bruno? Vamos ver? Ler e dançar. E será que se eu fizer B menos A, fica igual? Vamos ver aqui? B menos A vai ser o que o Bruno gosta, que a Amanda não. Mas quando a gente olha o que o Bruno gosta e a Amanda não, nós temos apenas o jogar videogame. Isso é a diferença entre esses 2 conjuntos. Tudo bem? É possível fazer diferença também entre um conjunto e o conjunto universo, que é aquele conjunto total das opções. Então eu vou precisar apagar aqui esses casos para vocês poderem ver esse outro exemplo para fechar. Nós vamos ver então o que é o complementar de um conjunto, ok? Nós vamos falar do complementar do conjunto A
em relação ao conjunto universo, que eu também posso representar assim, ó, o A com essa barrinha em cima, ele vai significar o complementar do conjunto A. E o que é o complementar do conjunto A? É o que falta para o conjunto A completar o conjunto universo. Se eu fizesse o complementar de A em relação a um outro conjunto, seria o que falta para o A completar aquele outro conjunto, tudo bem? Bem, em relação ao universo, então eu teria universo menos o A, a diferença entre o universo e o A. Ou seja, como a gente acabou de ver, o que está no universo e não está no conjunto A. Então, tem opções lá no conjunto universo que o conjunto A não tem, né? Opções do conjunto universo que a Amanda não escolheu? Tem, né? Vamos lá. O jogar videogame e o estudar. Beleza? E se eu fizesse o complementar do conjunto B em relação ao universo, ou aqui complementar de B? A ideia é a mesma. Eu vou fazer o universo menos o B, a diferença, o que está no universo e não está em B. E o que nós temos? Ler, dançar e estudar. Ficou claro com esse exemplo? Agora nós vamos ver com números como que nós vamos fazer a operação entre esses conjuntos. Então vamos ver. Seja um conjunto universo formado pelos números de 0 até 6, tudo bem? E seja aqui um conjunto A e seja aqui um conjunto B formado por esses três números aqui. Bom, o que nós vamos fazer? O que vai ser a união com B? O que acontece se eu unir os conjuntos A e B? Bom, eu vou ter o 0? Vou. Quem mais? Eu vou ter o 1, vou ter o 3 e vou ter o 6. Ok? Então, quando eu faço a união de A com B, eu tenho o 0, 1, o 3 e o 6. E se eu faço a interseção entre A e B? Vamos ver primeiro o que tem ali. Existem elementos em comum entre o A e o B? Bom, nós temos ali o 3 e o 6. Ok? Isso aí. E se eu fizer A menos B? A diferença entre os conjuntos A e B é o que está em A e não está em B. Você vê algum elemento ali que está em A e não está em B? Muito bem, o 0. E se eu fizer a diferença B menos A, vai dar a mesma coisa que A menos B? Nós vimos no caso da Amanda e do Bruno que não ficou igual, não é? E vamos ver aqui, B menos A, o que está em B e não está em A? O 1. Muito bem. E ainda, para fechar, o complementar de A. O que falta para o A completar o universo? Bem, o A está aqui, o universo está lá, então nós vamos ver o que está faltando. O 0 já está lá. Aqui o A começa no 3, então o 1 e o 2 falta para poder completar. O 3 está lá, o 4 e o 5 não estão. E o 6 está. Então, para que o A se complete ao universo, faltam esses elementos. Então, esse é o conjunto complementar de A. E só para mais um caso, o complementar de B vai ser, vamos ver ali, o 0, o 1 não, o 2, o 3 não, o 4 e o 5. Tudo bem? Agora, para você deixar aí as definições, eu vou colocar todas elas aqui para você no quadro. O que vai ser então a união de A com B? A união de A com B vai ser um conjunto formado por elementos que nós vamos chamar de X, tal que precisa acontecer para formar essa união. Esse X precisa pertencer a A ou pertencer a B. Então, a união está associada ao ou, tudo bem? O que vai ser a interseção com B? Vai ser formado por elementos X, tal que aconteça o quê? O X precisa pertencer a A
e pertencer ao B. Que é o caso que nós vimos que eles têm que ter em comum, não é? Então tem que estar no A e no B ao mesmo tempo. A menos B. A diferença do conjunto A para o conjunto B vai ser formado por X, tal que X pertence a A. E aí? É o que está no A e não está no B. Então vai ficar X pertence a A e X não pertence a B. Se a gente fizer B menos A, é a mesma ideia. B menos A vai ser formado por elemento X, tal que X pertence a B e não pertence a A. Tudo bem? E para fechar, o complementar, eu vou fazer só o complementar de A, já que a gente viu que a ideia do complementar de A e do complementar de B vai ser a mesma, tudo bem? O complementar de A, vamos lembrar que vai ser o universo menos o A. Então ele vai ser formado por elemento X, tal que esse X pertença ao universo e não pertença ao conjunto A. Tudo bem? É o que não está no conjunto A. E para ficar legal para você se lembrar, nós vamos ver um exemplo aqui visual. Se eu tenho um conjunto universo e os conjuntos A e B lá contidos nesse conjunto universo, a união de A com B é toda essa região aqui, ó. Isso é o A, aqui é a interseção e aqui é o B. Então, tudo isso representa a união dos conjuntos A e B. Mas e a interseção? Como é que fica a interseção? Está lá o conjunto universo, os conjuntos A e B. E a interseção é o X que pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. Então, a interseção é só esse pedacinho aqui, ó. Tudo bem? A diferença entre A e B. Bom, a diferença entre o A e o B é o que está em A e não está em B. Então, olha que legal. É isso aqui, ó. Por quê? Esse pedacinho está em B também, então não me interessa. Percebe? A diferença B menos A, aqui era o universo, né? Esqueci de dizer o nome dele. A diferença B menos A é similar ao caso que a gente acabou de fazer. É aquilo que está em B e não está em A. Ok? E para fechar o complementar, como que eu posso representar a ideia do complementar? Eu vou só fazer o A aqui para ficar mais fácil. O conjunto A está ali naquele universo. Complementar de A é tudo que estiver fora do conjunto A. É o que falta para o conjunto A completar o conjunto universo. Tá claro? E essa foi a nossa aula 2 sobre conjuntos. Se você curtiu, não deixe de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. E lembre-se, a gente tá junto!